Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 5, versículos 10, indo até o 17. Daniel, o profeta, capítulo 5, versículos 10 a 17. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dizendo que o Daniel foi um dos profetas que profetizou durante o exílio babilônico. E ele profetiza aos exilados, e ele profetiza ao Império Babilônico, ele profetiza a pelo menos 4 reis da sua época. É chamado também de o Apocalipse do Velho Testamento. Então, quando você lê o livro de Daniel, leia também o Apocalipse. De uma forma, você vai encontrar visões semelhantes, você vai encontrar tempos sendo narrados da mesma forma, símbolos sendo usados, e muitas das visões de Daniel você há de encontrar no Apocalipse de João. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. A minha palavra nessa noite é um desafio. Viva acima da mediocridade. Isto é, viva acima da média. Você já conhece em maior ou menor escala a história de Daniel e dos cativos de Babilônia. Cativeiro babilônico. O povo de Deus, o povo de Judá, da nação sul, Judá e Benjamim, estão lá na Babilônia, presos durante o cativeiro de 70 anos. E Daniel está lá. Quando Daniel vai para a Babilônia, ele é um jovem de mais ou menos 20 anos de idade. Quando estamos neste texto aqui, ele já está beirando ou passando dos 90 anos de idade. Quando a gente lê o texto bíblico, os personagens, nós não temos ideia do quanto tempo se passa entre um capítulo e outro. E quando chegamos então neste capítulo, nós encontramos aquele mesmo Daniel. 4 jovens se destacaram dentre os cativos hebreus, os que vieram escravizados para servirem em Babilônia. Ananias, que recebeu o nome de Sadraque, Misael, que recebeu o nome de Mesaque, Azarias, que recebeu o nome de Abednego, Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar. Passou a primeira geração do exílio, passaram anos, a segunda geração, o Daniel se sobressaiu entre os jovens. Desaparecem os nomes desses
amigos de Daniel, que foram servir também em províncias na Babilônia, mas o nome de Daniel continua, ele se sobressai de uma forma maior do que todos os sábios de Babilônia. Ele se sobressai em inteligência, sabedoria, espiritualidade, comunhão com Deus, etc., acima também de todos aqueles que vieram cativos de Judá para a Babilônia. Daniel resistiu a 4 dinastias, 4 reis se passaram e o Daniel continuava lá. Ele foi para a Babilônia na época de Nabucodonosor. E se passam reis, se passam 2 outros reis, e ele está no 3º rei aqui durante este período. E quando a rainha mãe chama de teu pai, falando para o rei, não era o pai, na verdade era o avô daquele Nabucodonosor, era o avô do rei Belsazar que aparece aqui. Pois bem, esse rei chamado Belsazar, que já é o neto do Nabucodonosor, faz um banquete para 1000 convidados, provavelmente déspotas, príncipes, nobres da Babilônia, e ele faz um jantar e uma festa no melhor lugar que poderia ser. Ele separa lá o salão da Ampassul para a maior festa com 1000 pessoas. Havia música, iguarias, abundância, muito vinho, muitas mulheres exuberantes, e provavelmente nessa festa o rei Belsazar queria destronar qualquer outro deus para se auto-intitular Deus, como seu avô fez naquela época, no início de Babilônia. No momento que a festa está acontecendo, ele pede para que tragam as taças e os utensílios que foram trazidos lá do templo de Deus em Jerusalém, e tragam para a festa, tragam as taças de prata, de ouro, para servirem aquele entronamento de um Deus humano, de um homem que passa a partir daquela festa a se chamar de Deus sobre Babilônia. Trouxeram os vasos que haviam sido consagrados a Deus na época de que o templo foi construído através de Salomão e tudo mais. Deus, o Deus verdadeiro, invadiu aquela festa. Há um texto que Paulo diz: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Há um texto do profeta Isaías que ele diz: eu sou Deus e a minha glória eu não divido com ninguém, não dou a outra pessoa. E é interessante que Deus não precisa muito para se manifestar ou manifestar a sua justiça. Nenhuma mão inteira precisou. Apenas diz o texto que alguns dedos de uma mão entraram, os dedos, e escreveram na parte mais alta entre o teto e a parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, palavras que significam: pesado foste na balança e foste encontrado em falta. Os dedos escrevem aquelas palavras estranhas. No mesmo instante, eu imagino que a música parou, a alegria deu lugar ao medo, tudo que estavam comendo perdeu o gosto, a bebida perdeu o gosto, a festa freia, porque algo misterioso está acontecendo. Veja comigo o versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O soberbo, sob o juízo de Deus, perde a cor. Seus pensamentos se turbaram, isto é, ele ficou perturbado. Um homem jactancioso, orgulhoso, sob o julgamento do Senhor Deus,
perde a sua paz interior, fica perturbado, as juntas dos seus lombos relaxaram, seus joelhos batiam um no outro, diz a Bíblia. Beltsazar estava em estado de choque, nesse estado de amedrontamento, nesse estado de choque, nesse susto, é que Beltsazar manda chamar os astrólogos para interpretar, não conseguem interpretar. Os videntes são chamados para juntos interpretarem o que significam essas palavras, não conseguem interpretar. Os sábios da Babilônia foram chamados e não conseguiram interpretar aquelas palavras que os dedos de uma mão escreveram na parede. Escute isso, os segredos de Deus não são desvendados por videntes, cartomantes, pais de santo, médiuns, jogadores de búzios, astrólogos, prognosticadores. Os segredos de Deus são discernidos por aqueles que amam a Deus e andam na presença de Deus. Para estes, os mistérios de Deus são desvendados. Veja comigo o versículo 10, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Estava falando de Daniel, a rainha mãe, de idade avançada, provavelmente conhecera Daniel, conhecera o Daniel que viera com os cativos de Judá. Imagino ela falando aos ouvidos do neto: neto, isso que estamos vendo não é para os sábios desvendarem, não é para os intelectuais, não é para os estudiosos das religiões babilônicas desvendarem. Há no reino apenas um homem que eu conheço que pode chegar aqui e ler e interpretar e dizer para o rei o que estas palavras significam. Deve estar velho, já se vão 6 décadas desde que ele veio para cá. Você talvez não tenha, querido irmão, querida irmã, cursado uma faculdade, um mestrado. Você não pode, talvez não tenha a bagagem intelectual invejável que alguns têm, mas eu vou te dizer uma coisa: seja cheio ou cheia do Espírito Santo para ter comunhão com Deus, para ser usado por Deus, porque esse mundo está cegado e Deus usa homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios de inteligência, cheios da glória de Deus, da presença de Deus, para desvendar mistérios que o mundo não consegue desvendar. A rainha mãe continuou, versículo 12: porquanto o Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, a Daniel, ele dará a interpretação. Todos os sábios da Babilônia já tinham olhado e disseram: não conseguimos, não interpretamos, não sabemos que palavras são essas, não temos ideia. Agora, chamem alguém que tem o Espírito de Deus. Agora, é interessante que chamaram a todos e deixaram Daniel por último. Daniel não é oferecido. Daniel sabe a hora de ser usado por Deus, a hora de ser trabalhado por Deus e trabalhar para Deus. Se o seu momento não chegou ainda, espere, Deus tem momento de usar você. Então continue cheio de sabedoria, cheio de inteligência, continue preparado, continue se preparando, continue em comunhão com Deus. Chega o seu momento. E Daniel, mais uma vez, prova que ele é alguém acima da média. E eu posso dizer o seguinte: ele traz algumas características que nós podemos puxar para nós
e podemos dizer assim: eu quero viver acima da média. Eu quero ser alguém não medíocre, isto é, na média, mas acima da média. Então, em primeiro lugar, para viver acima da média, seja constante. Veja o versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Agora Daniel não é mais moço, como eu falei. Agora ele é um ancião. 2 gerações se passaram, já alguns reis se passaram, 3 reis, ele está no 3º rei. Ainda vem um 4º rei, depois o rei Dario, dos Medos e Persas. A pergunta que o rei Belsazar faz é: és tu aquele mesmo Daniel? Que pergunta sábia e que pergunta pertinente para nós aqui hoje. Por que o rei faz essa pergunta? Porque Daniel poderia ter mudado e se tornar outra pessoa. O tempo poderia ter apagado a chama do profeta, não apagou. 2 gerações poderiam ter roubado a unção do servo de Deus, não roubaram. 67 anos mais ou menos poderiam tê-lo deixado relaxar na oração, não relaxou. O espírito de soberba imperante em Babilônia poderia ter entrado na cabeça de Daniel, mas não entrou. É por isso que o Belsazar pergunta: és tu o mesmo? És tu o mesmo? Você mudou, Daniel? Se mudou, não adianta, você não vai conseguir ler, não vai conseguir interpretar. Ouça isso: um homem de Deus, uma mulher de Deus sempre será o mesmo, a mesma. O tempo não pode mudar a unção de Deus sobre você, pode aumentar e deve aumentar. As circunstâncias não podem mudar o seu coração, as amizades não podem mudar a sua forma de ser, de amar, de se comunicar, de se relacionar. Por um momento é importante você se lembrar: quando você se converteu a Cristo, a chama ainda está acesa, a paixão por Jesus ainda é notória, a vida com Deus continua sendo prioridade. És tu o mesmo Daniel? Há crentes que no passado derrubaram gigantes e hoje estão prostrados. Existem cristãos que no passado fecharam boca de leões e hoje fogem de ratos. Existem crentes que no passado enfrentaram a fúria dos reinos e hoje se intimidam. Não perca a fé, não perca a simplicidade, não perca a comunhão com Deus, não perca a inspiração, não perca a paixão por Jesus, não perca a comunhão com Deus e com o povo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: vocês começaram bem, começaram no Espírito, mas hoje estão na carne. Que não seja essa uma advertência para nós. Comece no Espírito e termine no Espírito. Comece na unção e termine na unção. Comece na santidade, continue na santidade até o fim. O tempo pode amadurecê-lo, mas não pode tirar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida como essência. As circunstâncias podem até feri-lo, mas não podem amargar seu coração a ponto de prostrá-lo. As amizades podem alargar as fronteiras, mas não podem mudar os interesses e as suas prioridades. As finanças podem abençoar sua vida, mas nunca podem corromper os seus valores. Viva acima da média. E viva acima da média, não se deixando mudar pelo tempo. Seja constante, tenha vida com Deus contínua. Você pode ter variações, mas não mutações. Você pode ter adaptações, mas não pode perder ou negociar a essência. Segunda, para viver acima da média, cultive motivações mais nobres. Versículos 15 a 17. O rei chama Daniel e faz uma negociação financeira com Daniel. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, pois, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, isto é, vestimentas caras, festivas,
Somente os governantes vestiam-se de púrpura. Terás cadeia de ouro, quer dizer, terás um colar robusto de ouro no pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Ele oferece bens materiais e poder a Daniel. Daniel, só interpreta as palavras e eu te dou todo o poder que eu puder te dar no reino de Babilônia. Serás o terceiro, em outras palavras, eu o primeiro, a rainha mãe, a segunda, você será o terceiro no reino. Vamos fechar o negócio? Te dou riquezas, melhores vestimentas e ouro. E Daniel diz: rei, eu vou desvendar, eu vou interpretar, mas os presentes e prêmios fique para você, ou dê para outro, meus valores são outros. Aleluia, entendeu isso? Os teus presentes fiquem contigo, os teus prêmios dê a outros. Eu não quero a promoção, eu quero apenas trazer o que Deus tem para trazer a você, rei sobre Babilônia. Seria como se Daniel estivesse dizendo: não é essa a motivação, eu estou em outro patamar, Belsazar. Minha missão está acima dos meios que você usa, das suas negociações. Minhas prioridades são outras. Ó majestade, se o Senhor puder me dar ou não nada, o que eu tenho a falar parte de Deus, e eu falarei, não abrirei mão disso. Infelizmente, muitos profetas de hoje são como Geazi. Geazi era o discípulo do Eliseu, que profetiza com um olho para quem está falando, o outro nas riquezas, outro no poder, nos favores, nas recompensas, nos elogios, nas bajulações. A motivação de Daniel ia muito além de favores, riquezas, influência, promoção. As motivações de Daniel estão no âmbito do eterno, não do temporal, no âmbito celestial e não terreno, espiritual e não material. Quais são as suas motivações? Para viver acima da média, você precisa ter outros interesses além do que este mundo tem. Terceira característica de alguém que vive acima da média: para viver acima da média, respeite os limites da sacralidade, isto é, daquilo que é sagrado. Veja comigo versículos 22 e 23 deste mesmo capítulo. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso, falando a Belsazar a respeito de Nabucodonosor. Te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Ele está dizendo ao rei Belsazar: rei, o juízo de Deus virá sobre ti, porque assim como o Nabucodonosor, que invadiu a Terra Santa e destruiu o templo e trouxe para cá os utensílios, mas guardou os utensílios, você não, você chega a usar os utensílios para celebrar toda a sua perversidade e ainda se autodenominar Deus depois desta festa. Aqueles objetos eram sagrados porque no Velho Testamento havia simbolismos muito fortes que hoje nós já não os temos e nem precisamos ter, porque cada utensílio no templo de Salomão tinha um significado que apontava para o tempo da graça, para Cristo. Hoje nós já vivemos Cristo e o tempo da graça, então é por isso que não precisamos ter o que chamaríamos de os utensílios sagrados para o nosso culto cristão. Adoramos em espírito e em verdade, como o próprio Cristo disse. Mas naquela época, naquele tempo, a habitação de Deus considerada como sagrada era o templo. Os utensílios eram usados para o culto a Deus exclusivamente.
e o rei estava usando os utensílios que um dia foram do templo, agora nas suas orgias, nas suas festas. Era como se ele estivesse dizendo: rei, você mexeu nos vasos sagrados, por isso veio a ira de Deus sobre vossa majestade. Eles estavam cheios de pó, mas o problema é de Deus, você não podia mexer. Ninguém usava, mas não tem problema, precisavam ficar lá, guardados para um dia voltarem para o templo sagrado. Não esqueça isso, para o sagrado não há explicação. Sagrado é sagrado, o que Deus separou é dele, é sagrado. A pós-modernidade, o tempo em que nós vivemos, trouxe a supervalorização do humano e a desmistificação do divino. E com essa desmistificação de tudo que expressa Deus, o homem, o ser humano, perdeu a ideia daquilo que é sagrado. Parece que tudo na nossa vida acaba se tornando fútil. Irmão, não distorça a Bíblia, a palavra de Deus, para usá-la inescrupulosamente, ao seu bel prazer. Ela é sagrada, sagrada, é a palavra de Deus. Não fale mal da igreja, por exemplo, ela é sagrada, é a noiva do Cordeiro. A Bíblia chama a igreja de nação santa, povo escolhido, povo pelo qual Jesus morreu e deu a vida por nós. Então quem ataca a noiva de Cristo, ataca Cristo também. E a gente parece que perdeu isso ao longo da vida cristã. Essa ideia do sagrado. Cuidado, não mexa com aquilo que é sagrado. Membro da igreja, se você soubesse o valor intrínseco da Santa Ceia do Senhor, você nunca mais faltaria uma Santa Ceia do Senhor. É o sagrado, é o sacramento. Jovem, não use seu corpo para inadvertidamente sensualizar ou se expor, porque ele é sagrado, é o templo de Deus. Imagine o rei da Babilônia, o reino de Babilônia, e Deus passando os olhos pela Babilônia, os jardins suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Deus passa os olhos ali, aquilo não lhe chama a atenção. Deus passa os olhos pelas riquezas de Babilônia, aquilo não lhe chama a atenção, nada impressiona Deus. Deus passa os olhos sobre as casas, sobre os sábios, sobre os poderosos de Babilônia, nada impressiona Deus. Mas de repente os olhos de Deus batem naqueles objetos que um dia ele separou e diz: isso sim me importa, e aqui eu despejo a minha ira e o meu juízo. Deus tem ciúme do que é seu. Ele tem ciúme de você, sabia? Tem ciúme da igreja de Cristo. Ele tem ciúme daqueles que consagraram a vida a Deus e servem a Deus e andam na presença de Deus e são homens e mulheres chamados de embaixadores de Deus. Ele tem ciúme daquilo que é sagrado. Então, cuidado, para viver acima da média, consiga entender que existem coisas que são sagradas. Respeite isso. Quarta e última característica: para viver acima da média, procure discernir a voz de Deus. Versículos 24 a 28. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Algumas traduções, o Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, 2 reinos vizinhos, 2 aliados, que naquela mesma noite invadiram Babilônia. E aí que começa a história do rei Dario, e aí Daniel ainda permanece mais um tempo com o rei Dario em Babilônia. Ele traz a interpretação. Quem é cheio do Espírito de Deus, ouve a voz de Deus e transmite a voz de Deus. Deleita-se em ouvir Deus e ajudar quem precisa de ajuda. Daniel não interpretar a visão apenas para dizer: eu sou bom,
eu consegui. Ele estava com isso trazendo temor de Deus sobre um reino inteiro. Como é difícil para a igreja ouvir Deus. E escute isso, a gente nunca vai levar Deus inteiramente para o mundo se não ouvirmos Deus. Isso é muito sério e muito importante. Samuel disse ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lembram disso? Samuel pequeno, Deus o chama uma vez, chama duas, chama três, e aí ele diz: fala porque o teu servo ouve. A igreja diz erroneamente o contrário: ouça, Senhor, porque o teu povo está falando. Você já viu que a gente ora pedindo a Deus, ora, alguns até dando ordens a Deus, determinando alguma coisa ou declarando alguma coisa, ou outros oram e nos levantamos e não ouvimos Deus. Meditação significa falar, pensar e ouvir. Nós cristãos precisamos resgatar isso, esse tempo com Deus, para falar com Deus. Enquanto fala, ouve. Enquanto ouve, pensa. E aí a gente sai desse momento de oração cheio de Deus e de palavra de Deus para quem precisa. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Era a tribo de Israel que Deus presenteou com o dom do discernimento. Eles sabiam o que fazer, porque ouviam muito a Deus, meditavam. Quem ouve a voz de Deus tem revelação dos mistérios de Deus. Quem ouve a voz de Deus tem discernimento para coisas espirituais até difíceis. Quem ouve a voz de Deus tem soluções surpreendentes. Quem ouve a voz de Deus pode olhar para as paredes da vida e dizer: eu tenho a solução para a sua vida. Aleluia. Deus nos chama nessa noite para uma vida cristã acima da média, uma vida como Daniel, vivendo acima da mediocridade. E por quê ele vive acima da média? Porque ele é constante, ele tem motivações mais nobres do que o mundo, ele respeita os limites da sacralidade, ele sabe o que é sagrado, ele procura discernir a voz de Deus. Há um escritor, se você puder ler alguma coisa dele, leia. Qualquer artigo ou qualquer livro, pintar este nome: A.W. Tozer, mais conhecido como Tozer. Este homem foi muitíssimo usado por Deus para trazer temor de Deus durante algumas décadas do passado. Ele disse assim: há um perigo que os crentes não estão vendo, que é o perigo de viver uma fé superficial. A fé superficial só serve para desencargo de consciência, nada mais. Cuidado com a fé superficial. A gente precisa ir mais a fundo. Nós precisamos viver acima da média.